Oi meninas, tô aqui costurando, né, o top que eu falei com vocês que eu ia costurar. Aqui tá a parte do tule, eu coloquei aqui só na beiradinha aqui pra mostrar pra vocês, ó. O tamanho dá certinho, tá vendo? O tamanho tá certinho aqui. A gente vai enfiar uma costura daqui até lá em cima. Nesse daqui eu já até fiz uma costurinha aqui já fechando ele ali. Aí ele vai ficar assim de quina, né? Deixa eu colocar ele aqui em cima da máquina. Vou mostrar melhor. Ó, ele vai ficar assim. Aqui é onde vai sair a nossa alça. É tão fininho o tule. Esse daqui é aquele que tem elasticidade, viu, gente? É tão fininho. Esse daqui não é um grossinho, mas não é muito grosso, não. Esse daqui é próprio pra lingerie. Aí ele vai ficar de quininha assim, decote, né? E eu vou costurar essa outra parte aqui. Aí, já deixei a lateral aqui reservada. Já adiantei aqui a nossa base, que a base é só a base do sutiã normal. Você vai pegar a frente dupla e colocar a costura pra ficar ali dentro. Aí não vai ficar a costura aqui fora. Aí eu passo uma costura de fora a fora nele todo, ó, embaixo e em cima, pra ele ficar fechadinho, não ficar sambando na hora da gente pregar o bojo ali, né? Não fiz acabamento aqui porque a gente vai passar um viés aqui no decote, no entremeio e no bojo junto. Coloquei essa base aqui pra mim colocar um bojo menor. Esse daqui é o tamanho 48. A parte da frente, tamanho 48, mas o bojo aqui eu vou colocar um G. É o tamanho do bojinho que eu vou colocar aqui nesse espaço aqui da frente. Aí o meu tá até menorzinho um pouquinho, porque é por causa disso. E eu vou dar continuidade na costura, porque é uma coisa assim desnecessária mostrar isso aqui pra vocês, né? Costurar isso aqui. Pegar a renda, isso aqui é a parte do bojo. Sabe? Aquele lá que pega do entremeio. Eu mostrei isso pra vocês, né? Que a gente pega no meio do bojo. Aqui eu vou pregar na frente e a lateral. Aí eu vou mostrar pra vocês em detalhes, bonitinho. Aqui a gente tem que ter o máximo cuidado da gente pegar ali, ó. Deixar um bico de renda bem bonitinho, um acabamento bem bonitinho. Porque isso aqui a gente vai pregar em cima do tule, né? Aí eu faço esse acabamento aqui antes. Tiro essa linha aqui antes. Eu amarro, tá? Aí depois, no tule lá, eu dou em cima do tule, eu coloco lá na reta e dou uma costuradinha aqui nessas beiradas aqui. Pra ele ficar retinho pra cima, não ficar virando, tombando. Que a gente vai passar a máquina um pouquinho aqui pra dentro, né? E vou mostrando os detalhes. É uma coisa assim desnecessária mostrar isso aqui pra vocês. O que necessita mesmo mostrar pra vocês é a montagem do... mais pra frente, né? Eu vou montando e vou falando com vocês. Quando eu ver necessariamente mostrar, eu venho aqui mostrar pra vocês. Bom, montei o que eu acabei de falar com vocês. A parte da frente, ó, tá toda montada. Tá vendo? Preguei aqui a parte do bojo. No entremeio eu fechei, né? Preguei bojo, parte do bojo, a outra parte também. Como eu falei com vocês, a gente vai fazer um acabamento aqui, né? Pra ficar bem bonitinho. Aqui no entremeio também, ó. A gente remata essa linha aqui pra ela ficar um trenzinho bem bonitinho no entremeio. Porque é parte que vai ficar aparecendo, né, gente? Então, reservei ali. Agora vou costurar esse daqui e vou pregar em cima da base. Eu vou mostrar pra vocês como que eu prego na base. E depois nós vamos lá na galoneira. Aqui, meninas, eu vou colocar, pra gente dar continuidade na lateral aqui, a gente precisa pregar em cima do tule aqui. Eu comecei ali um pouquinho no elástico. Agora eu vou colocar aqui o tanto que eu acho que deve passar aqui por cima, né? O tanto que eu quero ultrapassar aqui em cima do tule. E vou começar a costura. Aqui eu posiciono costura do tule com costura da renda. Coloco uma por cima da outra. O tanto que eu quero que passa aqui, né? Não muito.
e vou costurar. Quando chega aqui próximo, eu já vou girando minha máquina. Eu já vou girando a máquina porque aqui é uma quina. Eu coloco, né? Aqui eu já vou por entremeio. Essa quininha aqui eu vou posicionar aqui o tanto que eu quero que entre aqui pra dentro. Vou segurar, porque tudo tem que bater. Já tá uma medida que bate, tá? Aqui eu deixo essa quininha, mas na hora que eu viro a máquina, que ela fica arredondadinha aqui dentro. Depois eu venho e tiro o que sobra aqui. Se vocês aí batem com a zigue-zague, não precisa tirar, porque vocês podem vir em cima, olhando com a... Tirando, vira do outro lado, né? Que a galoneira não tem como a gente costurar do outro lado e bater aqui bem na beiradinha. Mas na zigue-zague tem como fazer, ou na reta. Quem faz aí nessas máquinas, né? Tem como tá fazendo isso. Já girei ali. Vou posicionar aqui no finalzinho da quininha. Eu sempre tô olhando, gente, fazendo devagarzinho aqui, olhando pra mim poder conseguir tá passando no tule, viu? Porque já pensou se você puxa aqui o tule e sai na sua mão? Aqui, ó. Acabei de falar sobre isso, ó. A gente mostra o que a gente faz de errado também. Tá vendo? Peguei muito na beiradinha. É isso aqui que eu tô falando, que você não vê, você costurando, você não vê. Quando você passa um pouco mais pra dentro, você consegue visualizar melhor, né? Daqui eu já não coloquei, ó, na quina. Eu vou costurar de novo. Não longe assim. Aqui, meninas, tá pronto. O que eu queria mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Às vezes a gente deixa uma beiradinha, é bom deixar uma beiradinha, tá? Que agora há pouco eu deixei aqui, ficou um buraco. Eu desmanchei e fiz de novo. Comecei tudo do zero, tá? Ó, pra não ficar emenda, que às vezes você nunca bate a galoneira no mesmo lugar, tá vendo? No entre-meio aqui, ó, a pontinha fica por causa da galoneira. Mas é normal isso aí, tá? Na hora que vocês fizerem o de vocês e acontecer isso, é normal. Só não pode ficar com buraco igual eu tinha feito e ficou um buraco bem aqui na curva quando eu virei. Aqui tá pregado. Olha que coisa linda. Agora, nós vamos pregar as laterais dele. Nós vamos colocar essa lateral aqui, ó. Eu não sei se vocês lembram quando eu mostrei pra vocês. É de cá. Quando eu mostrei pra vocês que esse pedaço aqui tava maior do que o daqui, ó. Mas é por causa disso aqui, ó, tá vendo? Agora ele dá certinho, ó. Quando a gente prega o tule, agora ele dá certinho. E esse bico aqui, ele sai fora. Eu deixei ele aqui, mas ele sai fora. Então, ele não precisava... Não tem necessidade de ficar tudo no mesmo tamanhozinho certinho. Porque aquele bico ali eu vou retirar ele já na costura quando eu pregar a base. Prontinho, ó. Preguei a lateral. Tá aqui no jeito. Agora eu vou pregar o outro lado. Tendo cuidado de você colocar aí sua renda do lado certo. Que às vezes a gente olha assim e confunde. Vou dar uma esticadinha pra ver se a linha não tá correndo. Olha que coisa linda. Agora nós vamos pregar na base. Que a base é essa aqui, ó. É essa base aqui. Nós vamos fazer essa parte todinha aqui primeiro, pra depois ir pra pregar o bojo. A parte do bojo é por último. Aí eu vou pregar tudo aqui. Aí eu gosto de pregar tudo antes, mas quem nunca fez ele, prega aqui antes. Pega aqui, ó, de fora a fora e faz uma costurinha olhando pro bojo ficar, ó, a parte do bojo ficar ali pra dentro.
Vem aqui, marca o entremeio da sua base. Marcou o entremeio da sua base, coloca um alfinete. Pra que esse alfinete? Pra você se basear depois. Eita, que alfinete bom. Lindo do céu. Alfinete dos melhores. Vem com o meio do seu top e coloca em cima. Aqui pra você ter uma ideia que o seu top e a base vai estar tudo no mesmo tamanho, ó. Vai estar tudo no mesmo tamanho. Eu não tô esticando, viu, gente, ó. Mas tá tudo no mesmo tamanho. É isso que a gente tem que fazer. Tem que observar. Eu já vou fazer tudo inteiro. Eu vou pegar aqui o meu top tem um bico de renda. Eu já vou colocar aqui, ó. Junto. E vou costurar a base com minha partezinha ali do bico da renda. Eu vou colocar todo mundo junto e vou costurar. Como não tem esse negócio de ficar puxando nem nada, eu não fico preocupada do pedaço não dar. Mas é bom medir, tá? É bom você colocar aí um em cima do outro, segurar tudo certinho, igual eu coloquei aqui, ó, final. Ó. Aí eu venho final e seguro todo mundo unidos. Entre meio. Que aí você segurando todo mundo juntos, você não deixa ninguém pra trás. Família unida venceremos, né? Olhando direitinho, ver se não tem nada embaixo. Porque corre o risco de você deixar alguma partezinha embaixo e daqui a pouco você gruda ela na overlock. Tirar a costura ali. Ficou pra dentro. Aí, o final vai ficar assim. Bico da renda, tudo grudadinho. Só que a gente dá uma puxadinha pra você ver se você pegou tudo. É por isso que eu falei. Prega a parte da base do top com a base do sutiã. Prega os dois juntos, depois prega o biquinho da renda por cima. Por último, faça o outro pra não correr o risco de ficar um fora do lugar. Aqui, meninas, a base eu já vou deixar toda pronta. O que eu puder deixar pronto. A base tá aqui. Eu vou mostrar pra vocês, vou mostrar o fecho que eu quero usar nele. E vou mostrar pra vocês, se tiver alguma coisa a mais, como que eu vou fazer pra tirar. Aqui tá minha base. Eu quero virar ela aqui pra baixo e rebater. Então, eu vou começar de que lado? Se eu virar pra baixo aqui, eu vou rebater aqui, a costura vai ficar aqui por cima, né? Então, aqui por baixo vai ficar 2 galoneiras. Eu não quero 2 galoneiras aqui, então, vou começar do lado de cá. Eu vou bater do lado do forrinho do bojo, da base do bojo. Vocês vão entender o que eu tô falando. Aí, aqui eu vou ajeitando direitinho, pra não ficar nada embolado aqui dentro. Porque aqui é uma base. Vou esticar o meu elástico. Isso aqui eu quero um pouco de tensão nesse elástico aqui, né? E como eu vou bater a galoneira de novo em cima dele, a gente não pode esquecer aí de dar uma tensãozinha nele.
eu puxo quase todo a elasticidade do meu elástico, tá? Esse viés aqui é o viés de 2,5. Não sei dizer pra vocês qual viés que é. Eu sei que é da Zanotti, mas qual que é eu não sei. Ele é poliamidas, tá? Às vezes me pergunta aí, qual é o elástico que você tá usando? Não sei. Eu só sei que é da Zanotti. Agora, qual deles que eu não sei. Tem vários, né? Viés de 2,5, poliamidas. A renda, comprei aqui na minha cidade. Às vezes me perguntam também, né? Quando eu faço alguma coisa assim, me perguntam, onde você compra suas rendas? Essa semana mesmo tinha uma colega me perguntando no privado do WhatsApp. Onde que eu compro minhas rendas? No momento eu tô comprando aqui na minha cidade mesmo. Tá vindo umas rendas bonitas, boas. Aqui eu passo devagarzinho, olhando direitinho embaixo, ver se nada tá aqui emboladinho, pra não pegar a costura errada. Que ninguém merece ficar desmanchando costura. A gente desmancha, né? Errou, desmancha. Pode ser a mais das profis. A gente erra. Todas erramos. Terminei aqui. Aí o que que eu quis mostrar pra vocês? Quando eu for virar... Deixa eu cortar isso aqui. Quando a gente for virar... Aqui, ó. Eu quero que fica menos galoneira aqui embaixo. Então, vai ficar, ó, tá vendo? Só vai ficar uma galoneira que eu vou bater aqui agora. A galoneira aqui, ó, ficou pra dentro. Ó. Quando eu faço isso aqui pra virar, que eu vou rebater aqui por cima, ó. Pra ficar bem assim, bonitinho aqui pra baixo, o bico da renda. Se a gente não rebater, não vai ficar, ele vai ficar dobrando aqui pra cima. Não vai ficar legal. Então, eu rebato isso aqui. Aí, já que eu tô aqui com viés, o que que eu faço? Eu venho pro decote. Pro decote do meu top e já começo nele. Deixa aqui esse pedaço de linha. Aquilo ali é pra mim arrematar depois. Eu dou uma pressãozinha aqui no elástico também, no meu decote. Pra ele ficar um pouquinho franzido aqui. Isso aqui é na parte do tule. Nós vamos fazer esse acabamento. Como eu já tava ali com o viés, eu já faço esse acabamento aqui, eu já fico com ele pronto. A única coisa que vai ficar, tá vendo? O franzido. Ele vai ficar assim franzidinho. Do lado de dentro, coisa mais fofa. Tirar logo a beirada e vou começar aqui na lateral. Em uma das laterais, ó. Vou começar aqui do cantinho. E nós vamos passar nela todinha, na beirada desse top todinho. Nesse daqui, eu vou mostrar logo esse lado pra vocês, que eu vou parar de gravar pro vídeo não ficar muito longo. Porque eu vou fazer do mesmo jeito do outro lado. Já não tem necessidade de ficar mostrando os dois. Aqui também eu dou uma tensãozinha, viu, no elástico. Não deixo ele à vontade, não. É igual você passar um elástico numa calcinha, no sutiã aí, no acabamento. Mesma coisa. Aqui eu vou deixar um pedaço, ó, de viés pra gente fazer o acabamento depois. Depois a gente fazer o acabamento ali da alça. Ele vai ficar assim, ó. Com acabamento. Eu vou fazer o acabamento aqui dessa lateralzinha também. Tem esse chanfradinho aqui, que é a parte da alça aqui da renda. A alça do sutiã aqui a gente vai pregar junto nesse tecido aqui embaixo. Vai pregar aqui em cima e subir na mesma direção com essa alça aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço.
E aqui tá quase pronto. Aqui eu já terminei a alça ali, eu já vou começar na daqui. Vou acertar aqui pra ficar certinho, ó. Quininha com quininha. E aqui a gente já faz o acabamento do outro lado da peça. E já volto com vocês mostrando tudo. Bom, meninas, preguei aqui já. Não tem segredo pregar na base, né? Deixo sobrando um pouquinho do lado, não tem problema. Porque eu reduzi a base. Essa base aqui era um tamanho maior. E ainda quase que coube. Isso aqui é um bojo G. O que eu fiz nesse bojo aqui? O que tem de diferente nele? Pedacinho daqui. Pedacinho que vem aqui no bojo. Eu retirei. Tá vendo? Ele vem esse pedaço aqui no bojo. Eu cortei, retirei fora. Pra ele ficar menos aqui, pra ele não ficar tanto de um lado quanto do outro. Eu retirei, ó. Pra ele não ficar sobrando bojo aqui no entremeio. Que às vezes dá aquele cofo, a gente veste o sutiã e dá aquele cofo, aquele trem dobrando aqui. Ele não vai ficar desse jeito, ele vai ficar maravilhoso. Aqui tem esse cabinho. Eu vou aqui, ó. Corto ele, retiro ele fora. E acerto essa ponta aqui pra ficar reta ali com a lateralzinha. Faço do outro lado a mesma coisa. Tem bojo desse que já vem sem esse cabinho, mas tem bojo que vem com cabinho, a gente retira quando não é necessário ele. Aqui, ele já tá no jeito pra mim colocar o viés taquara, mas ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Ainda não rebati aqui na base dele, mas eu vou rebater essa partezinha aqui. Mas ele fica desse jeito, ó. Que lindo que fica. Aqui, meninas, eu já adiantei, coloquei o viés taquara já. Coloquei o bojo no lugar e o viés taquara. O bojo, ele não está forrado. Ele, do jeito que a gente pega ele lá, a gente prega aqui na base. O pouquinho que sobra aqui pra cima, eu venho acertando. Não corto até o final não, tá? Na base ele não. Eu venho acertando, tiro só mais ou menos até aqui, no máximo. Eu venho afinando, começo a cortar do cantinho e venho trazendo, afinando até sair fora. Ela vem descendo, né? Então dá pra fazer isso. Aqui ficou a parte de dentro, com o viés taquara já no lugar. Aqui eu dei um retrocesso com a reta. No finalzinho aqui também eu dei o retrocesso com a reta, ó. Eu sempre dou esse retrocesso pro o aro não sair de dentro do viés. Aqui eu vou passar um acabamento com viés. Por isso que a gente deixa assim sem nada. Aí a gente faz acabamento no viés aqui. Eu coloco ali e máquina nela. Dou uma puxadinha, não puxo pra, tipo assim, não. Eu dou uma leve puxada pra o elástico não ficar tão à vontade, né? Pra ele dar uma firmada ali no lugar. Empurra o seu taquara pra máquina não pegar em cima. Deixei, ó, um espaço bom aqui pra poder a máquina passar e não pegar. Vou tentar passar ali, não sei se minha máquina tá regulada pra passar aqui em cima do viés taquara e esse trem tudo aqui, né? Mas vou tentar, que às vezes ela não tá reguladinha e eu não regulei ela antes pra passar nesse monte de tecido, bojo, viés taquara que não. Que eu não tava costurando nada disso, né? Eu estava costurando peças finas. Não estica aqui o bojo não, viu? O entremeio ele tem que estar ali solto à vontade. Aqui, finalizei a costura. Já vou começar aqui a alça, a lateral do bojo.
Aqui, meninas, eu dei uma boa adiantada, né? Eu passei o elástico aqui em cima, na beiradinha. Passei o elástico aqui na lateral. Costurei essa lateralzinha dela. Deixei um pedaço aqui, igual a gente faz no sutiã normal. Então, isso aí não tem nem o que dizer, né? Fora esse elástico aqui, né? Que a gente coloca, às vezes, coloca em algum sutiã e outros não. Geralmente não precisa desse elástico. Mas aqui na lateral a mesma coisa dos outros. Aí eu já dei uma adiantada, coloquei o fecho aqui. Eu não mostrei pra vocês, mas eu escolhi esse tamanho de fecho. Bem largo, né? Mas escolhi esse que eu gosto muito de usar nas minhas peças. Aqui eu pego as duas bases. Tanto a do tecido quanto de renda, né? A de renda e a do tecido aqui, tudo é separada, não fica ligada nela, né? Fica solta ali. Só é ligada aqui pela base dela. Aí eu já falei com vocês, né, que eu ia rebater. Virei o tecido aqui pra baixo, rebati. A costura que eu falei com vocês é isso aqui, ó. Que a galoneira ia pegar na beiradinha. Se eu tivesse feito a galoneira aqui do jeito que eu tava mostrando pra vocês, ela estaria aparecendo, outra costura dessa estaria aparecendo aqui. Aí ia ficar um trem bem grosseiro, né? Aí como eu não queria, eu fiz desse jeito aí. Agora, pra alcinha, eu já até coloquei ela aqui no lugar. Eu peguei um elástico ali, né? A13, que é a alça que eu vou colocar. Coloquei aqui no rumo. Aí como que eu sei que eu tô colocando no rumo correto? Eu simplesmente faço isso aqui. Coloco o tecido aqui e faço isso aqui, ó. Pra ele ficar numa direção correta que ele vai ficar no corpo da gente. Aí eu venho com a alça e coloco aqui dentro. E coloco pra poder ficar bem na mesma direção. Aí foi o que eu fiz aqui, ó. Coloquei aqui, bem na mesma direção. Coloquei esse lado aqui virado pra cima, porque é o direito, né? E vai ficar o direito aqui no avesso da renda. Aí a renda vai ficar aqui por cima dele, não vai ficar em cima do avesso, né? Vai ficar em cima do direito. Aí aqui, eu já passei uma costurinha aqui, um retrocesso. Vou fazer aqui na beiradinha desse elástico, pra ele ficar bem preso ali. Já fiz ali na parte de baixo. Vou fazer aqui pra ficar bem preso. E aqui eu fiz o retrocesso, né? Fui e voltei. Pra ele ficar uma costura bem segurinha aqui. Não desmanchar com facilidade. Aqui eu já limpo já, né? Deixa ela a costurinha limpinha. Pra mim saber o tamanho que eu tenho que cortar do elástico aqui, eu deixei grande, né? O que eu vou fazer? Às vezes sobra, você tá fazendo alça, sobra esses pedacinhos, eu guardo tudo. Porque às vezes eu utilizo aqui. Só pego o meu tecido e faço isso aqui. Eu não estico. Vou esticar lá em cima, não vou fazer isso. Porque quando você pegar a sua peça que você vestir, ela vai ficar esticadona aqui pra cima. Aí quando ela esticar aqui pro lado, ela vai acabar estourando tudo aqui e sua renda vai pro saco. Eu só pego ela, ó, subnormal, sem esticar. Vi onde que ela vai encaixar aqui? Eu só ajeito aqui em cima, seguro e vou lá e, ó, coloco rente, tudo ali bonitinho e costura aqui. Dou uma costura aqui pra poder ficar seguro. Só isso. Porque aqui a gente vai costurar a alça daqui, nesse lugar aqui. Então não tem necessidade da gente fazer um trem, ficar costurando aqui toda a vida pra ficar firme, né? Vou pegar a minha alça. A minha alça tá aqui. Aí eu vou pegar ela e vou colocar no lugar. Vou pegar os dois elásticos do acabamento e da alça que eu deixei ali. Vou passar aqui por dentro. E vou pregar aqui. Só isso. Aí eu vou pregar rente aqui, ó, pegando tudo. Se eu quiser, eu posso soltar o de cima, que é da renda, e costurar só aqui, ó. Que nem eu já fiz em algumas peças, eu vou fazer nesse daqui também. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou pegar só... Ixi, saiu ali. Tem que ter cuidado pra não sair, não ficar uma peça pra lá e outra pra cá. Senão fica um acabamento bem feinho. Aqui a gente faz algumas costuras, né? Umas 3, 4 costurinhas ali, pra ele ficar bem seguro. Não correr o risco da alça ficar soltando, a gente tira o excesso que sobrou. E aqui preguei a alça
junto com a alça ali, ó, juntinho, tá tudo pregadinho. Tem peças que eu prego tudo junto aqui. Eu venho e prego aqui em cima e deixo ela fixada aqui em cima. Mas a gente pode fazer assim também, tá? Deixar ela soltinha lá dentro, mas tá pregada aqui, né? Que a gente fez aquela costurinha aqui, então ela tá pregada. Então, é só isso que a gente tem que fazer aqui. Bom, meninas, mostrei pra vocês a alça, né? Preguei aqui, mostrei como que eu faço aqui nessa parte de dentro. Coloquei a alça aqui no lugar. Eu vim aqui na frente, fixei ela aqui na frente, igual o sutiã normal, que a gente faz essa fixação aqui, né? Só que eu deixei o outro lado sem pregar. Aí preguei aqui na parte do bojo também, ó. Da parte do tule, né? Eu só coloquei ele aqui, eu vou mostrar lá do outro lado como que eu fiz. Tô mostrando como que ficou. E o resultado é esse. Da peça é esse. Tá folgadinho aqui, ele fica mais ajustado. Tá mais folgadinho assim, ó. Porque isso aqui é uma peça maior, né? Pra dar pra uma pessoa maior. Só a parte do bojo ali que tá menorzinho pra caber no peito da dona. E aqui eu só preguei ela no lugar. Coloquei ela no lugar, deixei pra gente fazer essa parte aqui juntas. Aí eu pego a alça, posiciono ela na maneira correta. Vou colocar aqui, ó, do lado do bojo, bem do ladinho. Coloco ali o tanto pra fora, o tanto que eu quero virar pra baixo, né? Tanto que dá pra gente virar pra baixo. Vou colocar bem rente aqui com a alça com alça. E vou costurar. Aqui eu faço uns 2 ou 3 retrocessos. Pra ela ficar bem segura aqui. Aqui, como eu mostrei pra vocês, né? Eu costurei aqui. Com a alça nessa posição. Agora eu vou virar ela pra baixo, ó. Essa daqui pra cima e os restos pra baixo. Aí os restos vai ficar aqui dentro. Aí eu vou posicionar ela aqui na lateral, pra ficar rente com o viés, né, do acabamento. Eu vou posicionar a alça, vou posicionar o acabamento do viés ali também. Vou segurar todo mundo junto. E vou fazer aqui uma outra costurinha. Pra ela ficar bem segura. Aí a gente faz uns retrocessos ali, né? Pra o negócio segurar e ficar todo mundo... Aí aqui tá finalizada essa parte, né? Agora, pra gente pregar essa partezinha aqui em cima... Como eu já preguei o outro, eu vou pela base do outro. Mas quando a gente vai pregar a primeira vez, é assim que a gente faz, igual as costas. A gente não chega aqui, estica e coloca na altura da alça, não. A gente vai deixar à vontade a alça aqui. Vai vir com a peça aqui, segura ela, né? Na altura que tá vendo que não tá ficando nada esticado, ó. Não tá esticado. Tá vendo? A parte do bojo aqui não tá esticada. Simplesmente eu vim e coloquei em cima. Seguro aqui, marco com minha unha embaixo e vou giro, ó, pra ficar assim. Essa posição que vai ficar. Aí eu vou, seguro aqui e seguro aqui embaixo, ó. Vocês voltam o vídeo aí e vê essa partezinha aí que eu tô explicando. Como que eu faço esse giro, que aí eu costuro aqui por dentro. Coloco o elástico com o elástico certinho. Essa alça que eu tô usando é a 13. Isso daqui também não tem necessidade de você fazer uma costura assim... Aqui, meninas, preguei, né? Quando a gente faz isso aqui, ó, rente, tá vendo? Aí a peça, ela vai virar aqui pra baixo. Não tem necessidade de você fazer outra costura aqui, não. Você só vai pegar o resto que sobrou aqui e vai retirar ele. Eu geralmente gosto de pegar o isqueiro e fazer isso aqui, ó, pra selar
a beiradinha desse elástico, pra não ficar desfiando nada. Aí eu faço dos dois lados a mesma coisa. Ó, do outro lado aqui também. Tá vendo as pontinhas? Eu dou aquela seladinha leve, nada pra ficar queimando, queimando, queimando. As linhas, eu dou aquela seladinha nelas e elas vai ficar assim. Do lado de dentro. Tá vendo o excesso aqui? O restinho. Bem pouquinho. E pro lado de cima ele vai ficar assim, retinho, ó. É isso aqui que nós queremos, que ele fica retinho, bonitinho. Aí o nosso top está no jeito, prontinho. Aí, aqui no meio, eu deixei pra fazer com vocês. Aqui eu fiz só, sem mostrar pra vocês o acabamento. Eu simplesmente passei a máquina aqui, né? Dei uns pontinhos aqui. E vou fazer aqui no meio com vocês. Vou colocar aqui no meu zigue-zague. Diminuir o ponto, ficar um pontinho parado. Aí eu deixei esse entremeio aqui pra fazer com vocês. Vou lá, ó. Dou uma esticadinha no meu tule, pra ele não ficar embolado de baixo. E vou ali em cima da costura e dou um zigue-zague. Aí pegando a costura da overlock, finalzinho da overlock, e em cima desse restinho, ó. Aí eu dou essa costurinha do outro lado de cá, dá pra ver direitinho a costura do zigue-zague bem pequenininho aqui. E aqui em cima também dá pra ver bem pequenininho. É isso aqui que nós queremos. O acabamento foi feito, você pode cortar. Aqui em cima não dá pra ver, mas aqui deu pra ver bem pouquinho. E aí sua peça vai estar finalizada. Olha o acabamento. Restinho de linha, quando sobra assim um fiapinho, eu vou lá e tiro. Que não tem nem lógica de ficar nada, né? Olha que coisa linda. Eu espero que vocês gostem do resultado que ficou. Uma base bem grandona. E é isso.